Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Caroline, trabalharemos a disciplina Matemática Aplicada à Administração. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de tira-dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de tira-dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Agora vamos conhecer outras formas de resolver situações nas quais os dados não estão arrumados. Mas antes de obtermos uma solução para o problema, precisamos organizar esses dados. A utilização de matrizes e sistemas de equações lineares, quando temos várias informações de distintas áreas, abre muitas possibilidades em nosso dia a dia organizacional. Vamos ver como funciona? Bem, muitas vezes nos encontramos diante de uma situação em que necessitamos organizar os dados, ou seja, temos muitas informações que nos são apresentadas, os quais merecem uma organização. Por exemplo, as informações sobre estoque de remédio do hospital escola de uma universidade pública ou sobre os nutrientes de um produto de alimentação de crianças de uma creche da prefeitura ou sobre equipamentos fabricados, importados ou exportados, adquiridos, vencidos, defeituosos, entre outros. Enfim, são várias as informações que temos que compreender e que demandam uma organização. A matriz é uma representação matemática útil para resolver problemas em distintas áreas e apresenta como uma tabela retangular de números, parâmetros ou variáveis organizados em uma ordem significativa. Genericamente, podemos dizer que uma matriz é uma tabela retangular de números organizados em M linhas e N colunas. Assim denominamos matriz a um grupo ordenado de números que se apresentam dispostos de uma forma retangular, em linhas e colunas. Veja o exemplo. Os componentes, parâmetros ou variáveis são denominados elementos da matriz. Os elementos na fileira horizontal constituem uma linha da matriz e os elementos na fileira vertical constituem uma coluna da matriz. Como podemos observar, os componentes de uma matriz se apresentam delimitados por duas linhas, parênteses ou colchetes. Convém alertarmos sobre a importância de saber identificar a localização do elemento da matriz, pois quando temos um contexto relacionado às linhas e colunas, o elemento que figura, por exemplo, na primeira linha e segunda coluna, terá um significado especial que difere dos outros elementos. Reconhecemos a dimensão ou ordem de uma matriz pela quantidade de linhas e colunas. Assim, podemos dizer que, de acordo com o exemplo anterior, a matriz é de ordem M por N, lê-se M por N, em que o número M se relaciona ao número de linhas e o número N se relaciona ao número de colunas. Note que podemos nos referir a um determinado elemento da matriz fazendo uso dos índices I e J. O elemento da iésima linha e jésima coluna será indicado por A e J. Portanto, o primeiro índice do elemento da matriz indica a linha e o segundo índice do elemento da matriz significa a coluna. Ou seja, o elemento A21 é o elemento que está posicionado na segunda linha e primeira coluna. Genericamente, podemos dizer que a matriz é uma tabela retangular de números organizados em M linha e N colunas. Com base nos exemplos, podemos dizer que a matriz é uma forma de organizar informações que nos serão úteis para resolvermos problema? Sim, podemos afirmar que a matriz relaciona os dados ali organizados, já que o seu número de linhas e colunas nos informa o que denominamos de ordem da matriz. Matrizes especiais. As matrizes recebem uma denominação especial dependendo do número de linhas ou colunas, que possuem algumas especificações de seus elementos. Veja como a nomenclatura utilizada se apresenta coerente e de fácil compreensão. Matriz linha ou vetor linha.
é uma matriz com apenas uma linha e que pode ser representada como um exemplo. Genericamente, por uma matriz linha é a matriz 9, menos 5, 7 e 0. A matriz coluna é uma matriz com apenas uma coluna, como mostrado a seguir. Como, por exemplo, a matriz C, que é menos 9, 7, 0 e 6. Matriz nula é uma matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero. Por exemplo, essa matriz de ordem 2 por 3, 0, 0. A matriz de ordem 3 por 2, em que todos os seus elementos são nulos. A matriz quadrada é uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Esse tipo de matriz apresenta uma forma semelhante à figura geométrica conhecida por quadrado. Um exemplo de uma matriz quadrada seria uma de ordem 2 por 2. Podemos ainda dizer que a matriz quadrada de ordem 2. Em uma matriz quadrada de ordem qualquer n, os elementos A1, A122, A33, ANN formam o que denominamos de diagonal principal da matriz, que representa os elementos de A e J em que I é igual a J. A outra diagonal é denominada diagonal secundária da matriz. A matriz diagonal é a matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Por exemplo, essa matriz em que nós temos a diagonal que é 1, 0, 2 e 5, e todos os outros elementos são iguais a zero. A matriz identidade é a matriz quadrada de ordem n por n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os outros elementos são iguais a zero. Observe a seguir o exemplo. A matriz I4 é a matriz em que é uma matriz identidade, em que todos os elementos dessa diagonal principal são igual a 1. As matrizes nos oferecem uma maneira fácil de combinarmos informações de diferentes tabelas. Para tal, teremos que compreender como funciona a aritmética. Começamos compreendendo quando podemos considerar que duas matrizes são iguais. Igualdade de matriz. Inicialmente, precisamos entender o que significam elementos correspondentes entre duas matrizes. Trata-se de uma denominação bem intuitiva. Veja a seguir. Entre matrizes da mesma ordem, os elementos que ocupam idêntica posição se denominam elementos correspondentes. Para entendermos melhor, vamos considerar as matrizes A e B expressas na forma genérica a seguir. Agora vamos identificar os pares de elementos correspondentes da matriz A e B. Uma vez que já compreendemos o significado da expressão de elementos correspondentes de uma matriz, podemos identificar quando duas matrizes são iguais. Ou seja, duas matrizes ou mais são iguais se somente se têm a mesma ordem e possuem idênticos elementos correspondentes. Por exemplo, A11 e B11, se eles forem iguais, A21 e B21 e A31 e B31. Se esses elementos forem iguais, então essas matrizes elas são idênticas. Encontre os valores de x e y para as matrizes abaixo. Como a proposta solicita que as matrizes sejam iguais, devemos observar se elas são da mesma ordem. E, além disso, avaliar a condição em que os elementos ocupam idêntica posição sejam iguais. Assim, devemos considerar a primeira matriz nossa é 2x mais 4 no primeiro elemento, 5 no segundo e 1 tem que ser igual a 12, 5 e 1. E a segunda linha, o primeiro elemento é menos 2, o segundo elemento menos 3y mais 5 tem que ser igual a menos 5y menos 3 e o último elemento, menos 4, tem que ser igual a menos 4. Então, o primeiro elemento, 2x mais 4 é igual a 12. Passando, então, 4 para depois da igualdade, com sinal trocado, 2x vai ser igual a 12 menos 4. Então, 2x vai ser igual a 8. O 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, 8 dividido por 2, então, nosso x ele vai ser igual a 4. Ali, o próximo elemento é 5. 5 vai igual a 5, 1 é igual a 1. Na segunda linha,
menos 2 vai ser igual a menos 2. E o segundo elemento, então, menos 3y mais 5 vai ser igual a menos 5y menos 3. Então, menos 3y mais 5y vai ser igual a menos 3 menos 5. Então, 2y é igual a menos 8, logo y vai ser igual a menos 4. Então, nós precisamos que x seja igual a 4 e y igual a menos 4 para que essas matrizes sejam idênticas. Então, resolvemos as duas equações e encontramos o valor de x igual a 4 e y igual a 4. Tudo bem até aqui para vocês? Podemos continuar a aritmética de matrizes? Adição e subtração de matriz. Uma matriz é uma representação visualmente interessante e útil para armazenamento de dados. Entretanto, algumas vezes os dados apresentam mudanças e, assim, sentimos a necessidade de somar e subtrair essas matrizes. Para somar e subtrair matrizes, elas devem ser da mesma dimensão, ou seja, ambas devem ser de mesma ordem e ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Para somarmos ou subtrairmos duas matrizes de mesma ordem, basta efetuarmos a soma ou a subtração dos elementos correspondentes. Veja o exemplo. Encontre, então, a matriz C, que vai ser igual à soma da matriz A com a matriz B. Então, nós estamos vendo aqui, essas matrizes, elas são matrizes quadradas, de ordem 3 por 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos somar a matriz A com a matriz B. Primeiro, vamos somar o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B, vai dar, então, o nosso primeiro elemento da matriz C. Então, 1 mais 2 vai ser igual a 3. O segundo elemento, 2 mais 1, vai ser igual a 3. E 3 mais 3 é igual a 6. Então, encontramos a nossa primeira linha da matriz C. Agora, a segunda linha da matriz C, então, nós teremos o primeiro elemento da matriz A, 5, mais 1, que é o elemento da matriz B, 6, então. O resultado da soma será 6. Voltando, então, teremos 1 mais 3, que vai ser 4, 0 mais 0 é 0, que nos dá, então, a nossa segunda linha da matriz C. A nossa última linha da matriz C, então, será 2 mais 3, que vai ser igual a 5, 4 mais 0, que é igual a 4, e 3 mais 3, que é igual a 6. Agora, vamos encontrar a matriz T, que é a subtração da matriz M pela matriz N. Então, para efetuarmos a subtração, nós vamos subtrair o elemento de M com relação ao elemento de N. O primeiro elemento, então, da matriz M é 6. Então, subtrair 6 menos 2, que vai ser igual a 4. 10 menos 8, então vai ser 10 mais 8, que vai ser igual a 18. Menos 4 menos 1, então vai ser menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Isso nos dá a nossa primeira linha da matriz T. Agora, nossa segunda linha da matriz T vai ser 4 menos 14, que é igual a menos 10, 16 menos 0, que é igual a próprio 16, e menos 12 menos 4, que é igual a menos 16. Portanto, essa é a nossa matriz T, que é a matriz da subtração. Agora, faremos a multiplicação de uma matriz por um número real. Em algumas situações, será necessário multiplicar uma matriz por um número real. Esse procedimento é muito simples. Acompanhe a explicação a seguir. Para multiplicarmos uma matriz A por um número real K, basta multiplicarmos todos os elementos da matriz A por K, e essa operação é denominada de multiplicação por um escalar. Na álgebra das matrizes, um escalar é um número real, que pode ser, por exemplo, 4, 2 e assim por diante. Entendeu? Vamos compreender melhor então. Seja K um escalar, um número real diferente de zero, e a matriz A, em que cada elemento a gente tem que é A e J. É uma matriz M por N. Então, definimos a multiplicação do escalar K pela matriz A como outra matriz C. Então, C vai ser a multiplicação do escalar K pela matriz A, em que C e J é igual a multiplicação de K por cada elemento da matriz A. Então, considere a matriz abaixo. A matriz C é menos 2, 0,
4 e menos 1. É uma matriz de ordem 2 por 2 e vamos multiplicar um escalar igual a 4 nessa matriz. Então, vai ser 4 que multiplica menos 2, 4 que multiplica 0 na primeira linha e na segunda linha teremos 4 que multiplica 4 e 4 que multiplica menos 4. Então, a nossa matriz C, ela vai ser uma matriz que tem os correspondentes menos 8, 0, 16 e menos 4. As operações com matrizes fazem uso do conhecimento básico da aritmética e da álgebra. A maioria delas com as operações de adição ou subtração. É realizada de uma maneira natural. Outra operação, como a multiplicação, tem uma lógica que muitas vezes nos parece um pouco estranha. Antes de iniciarmos nossa conversa sobre a multiplicação de matrizes, gostaríamos de alertar sobre um detalhe importante ao qual você deve ficar sempre atento. Lembre-se, o produto de duas matrizes apenas será possível se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Vale também lembrar que o produto terá o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Para compreendermos a lógica da multiplicação de matriz, acompanhe a ilustração a seguir, considerando que os detalhes que devem ser observados ao multiplicar uma matriz M de ordem 3 por 2, em que 3 é o número de linhas e 2 é o número de colunas, por uma matriz G de ordem 2 por 2, em que 2 é o número de linhas e 2 é o número de colunas. Bem, agora imagine que uma prefeitura decida contratar funcionários para confeccionar brinquedos para uma creche. A equipe produz 3 tipos de bichos de pelúcia: urso, canguru e coelho. A produção de cada animal de pelúcia exige o corte do material, a costura e o arremate do material. Podemos representar uma matriz a quantidade de horas de trabalho requerida para confeccionar cada tipo de brinquedo. Veja a seguir. Então, aqui nós temos uma matriz em que representa, na nossa linha nós vamos ter corte, costura e arremate, e cada coluna será o tipo de brinquedo, que é o urso, canguru e coelho. Depois disso, nós teremos uma outra matriz em que terá aqui, em relação, a coluna vai ser em relação ao número, em relação ao mês e a quantidade de fabricação de cada urso de pelúcia que representa a nossa linha. Cada elemento da matriz tem um significado. Olhando nossa matriz, podemos encontrar quantas horas de corte são necessárias na confecção de um coelho de pelúcia? Sim. Então, é 0,4 ou 4/10 de hora. Já para a costura de um urso de pelúcia, são necessários 48 minutos de costura, porque é 0,8 vezes 60. Continuemos testando nossa interpretação sobre as informações que a matriz nos oferece. Podemos encontrar o total de horas de trabalho necessária para a produção de 2 ursos, que seria igual a 3,8, ou seja, 2 vezes de 0,5 mais 0,8 mais 0,6, que o resultado então é 3,8. Agora imagine que a equipe contratada tenha recebido uma solicitação para atender as prefeituras das cidades próximas para o mês de outubro e novembro. A matriz a seguir nos mostra a quantidade de cada tipo de brinquedo que deverá ser produzido para atender ao pedido de cada mês. Observe que essa matriz também nos traz muitas informações. Quantos cangurus devem ser produzidos em novembro? Quantos bichos de pelúcia devem ser produzidos em outubro? Bem, isso mesmo. Em novembro, devem ser produzidos 850 cangurus. Em outubro, devem ser produzidos 2.400 bichos de pelúcia. Por quê? É 1.000 mais 600 mais 800, em que dá 2.400. Agora, suponha que a Prefeitura de Recursos Humanos solicite saber quantas horas de trabalho de corte dos bichos serão necessárias em outubro. Pense por etapa. Quantas horas são necessárias para o corte do urso em outubro? Então, será 400 horas, que é 0,4 vezes 1.000, que vai dar 500 horas.
Quantas horas são necessárias para o corte dos cangurus em outubro? Vai ser 480, que será 0,8 vezes 600, que é 480. Quantas horas são necessárias para o corte do coelho em outubro? Bem, o corte do coelho, então, nós teremos que é 0,4. E em outubro, então, são produzidos 800 coelhos. Então, será necessário 320 horas. Qual o total de horas de corte de bichos necessários em outubro? Então, para cortar todos os bichos em outubro, foram 500 mais 480 mais 320. 500 para o urso, 480 para os cortes de canguru e 320 para o corte de coelho. Somando tudo, nós teremos 1.300 horas. Vencida essa etapa, vamos encontrar a quantidade de horas necessárias de costura em novembro para cada tipo de bicho e depois a quantidade total de horas necessárias de arremate no mês de outubro. A hora de costura para o urso vai ser, então, 800 horas, que é 0,8, que a gente utiliza em relação à costura, vezes 1.000, que é a quantidade de urso fabricado em novembro. A hora de costura dos cangurus vai ser 600, que é 1 vezes 600. E a hora de costura para o coelho vai ser 400, que é 0,5 que a gente demora para costurar cada coelho, vezes 800, que foram a quantidade de coelhos fabricados. Então, o total de horas de costura vai ser 1.800, porque é 800 para a hora de costura do urso, 600 para a hora de costura do canguru e 400 para a hora do coelho. Somando tudo, então, nós teremos 1.800. O processo utilizado para responder às questões anteriores sobre o corte e costura pode ser interpretado como uma operação com matrizes. Para visualizarmos o número total de horas de arremate para o mês de outubro, é mais fácil. Basta escrevermos a linha de arremate da primeira matriz próxima da coluna do mês de outubro, conforme mostrado a seguir. Observe como é simples. Multiplicamos o primeiro número de elementos da primeira matriz pelo primeiro número da segunda matriz. E depois multiplicamos o segundo número, o terceiro e assim por diante. E finalmente adicionamos os produtos. Então vai ser 0,6 vezes 1.000 mais 0,4 vezes 600 mais 0,5 vezes 800. É igual a 1.200. Então, o que nós pegamos foi a primeira linha multiplicado pela primeira coluna. Vamos, nesse ponto, expressar em uma matriz o total de horas no mês de outubro necessário para o corte, a costura e o arremate. Como já encontramos esses dados anteriores, basta dispô-los em uma matriz. O processo que fizemos é chamado de produto de matriz e assim encontramos as informações desejadas da matriz do produto, que nos mostra o total de horas de cada tipo de trabalho por mês. Uma multiplicação de matrizes, se uma matriz A tem dimensão M por N e uma matriz B tem dimensão N por R, então o produto A vezes B será de dimensão M por R. Então, aqui nós temos a nossa matriz, em que é a matriz do produto da matriz em relação às duas primeiras matrizes que apresentamos. A matriz em que apresenta o corte e costura e arremate para cada um dos ursinhos de pelúcia e a outra matriz em que apresenta a quantidade de ursos produzidos tanto no mês de outubro quanto no mês de novembro. Então, para encontrarmos essa matriz das horas de trabalho de cada um do mês, nós então efetuemos a multiplicação de cada elemento da primeira linha, cada elemento da primeira coluna da segunda matriz e assim por diante. Então, uma demonstração da multiplicação de matriz pode ser apresentada aqui por essas duas matrizes, a matriz A e a matriz B, em que aqui, o primeiro elemento da matriz, nós vamos multiplicar a primeira linha da matriz A pela primeira coluna da matriz B, em que nós teremos A1
vezes B11 mais o segundo elemento A12 vezes B21. Isso vai nos dar, então, o nosso primeiro elemento da matriz da multiplicação. Agora, o próximo elemento vai ser, então, A11 vezes B12 mais A12 vezes B22. Agora, a próxima linha nós teremos, então, de novo, essa mesma multiplicação da primeira linha vezes a primeira coluna e a segunda linha vezes a segunda coluna, a primeira linha vezes a segunda coluna e assim por diante. Então, nosso segundo elemento vai ser A21 vezes B11 mais A22 vezes B21. O próximo elemento vai ser A21 vezes B12 mais A22 vezes B22. A nossa última linha, então, nós teremos A31 vezes B11 mais A32 vezes B21. E o próximo último elemento vai ser A31 vezes B12 mais A32 vezes B22. Então, vamos fazer essa multiplicação com duas matrizes com números reais. Em que a matriz A é a matriz 1, 2, 3, primeira linha, 2, 1 e 4 na segunda linha, 1, 4 e 3 na última linha. E a matriz B é a matriz 2, 1 na primeira linha, 1, 2 na segunda linha e 2, 1 na terceira linha. Então, primeiro nós vamos multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, que vai nos dar o nosso primeiro elemento. Depois nós vamos pegar a primeira linha com a segunda coluna, que vai nos dar o nosso segundo elemento. A partir disso, vamos para a segunda linha, em que nós vamos multiplicar a segunda linha pela primeira coluna da matriz B, que vai nos dar, então, o nosso primeiro elemento da segunda linha da matriz C, e a segunda linha multiplicada pela segunda coluna da matriz B, que vai nos dar, então, o nosso segundo elemento da segunda linha. Agora, pulando para a terceira linha, nós vamos ter a terceira linha que multiplica a primeira coluna da matriz B, que vai nos dar o nosso primeiro elemento da matriz C da terceira linha, e a última linha da matriz C multiplicada pela última coluna da matriz B, que vai nos dar, então, o nosso último elemento. Fazendo essa multiplicação toda e efetuando as somas, nós teremos, então, que a nossa matriz C vai ser 10, 8 na primeira linha, 13 e 8 na segunda linha, 12 e 12 na terceira linha. Sistema de equações lineares. Os sistemas de equações são frequentemente utilizados para modelar eventos que acontecem na vida diária e podem ser adequados para diferentes situações. O sistema de equações é uma coleção de equações com as mesmas variáveis. A solução de um sistema de duas equações lineares, em que a gente tem as duas variáveis x e y, é todo par ordenado x e y que satisfaz ambas as equações. Veremos mais adiante que x e y também pode ser representado pelo ponto de interseção de duas retas que representam cada equação do sistema. O sistema linear de equações podem ser representados em uma forma matricial como um produto de duas matrizes. Por exemplo, o produto da matriz A multiplicado por uma matriz coluna X, que vai ser igual a uma matriz coluna B, em que os elementos já são os coeficientes da matriz, X são as incógnitas e B é o termo independente de cada matriz. Um método muito prático é denominado o método do escalonamento, que consiste em fazer as alterações nas equações do sistema de modo a obter um novo sistema equivalente ao primeiro e que seja mais conveniente para encontrar a solução. Ainda podemos citar a resolução gráfica, que consiste em considerar o ponto em comum das representações das respectivas equações. Vamos ver como, um pouco mais de detalhe, a resolução dos sistemas pelo método de escalonamento. Preparados? Vamos continuar? Bem, o método de escalonamento envolve a eliminação de incógnitas. Para escalonarmos um sistema, podemos utilizar os seguintes artifícios. O primeiro, trocar as posições de duas equações, mudar as incógnitas de posição, dividir uma das equações por um número real
diferente de zero e multiplicar uma equação por um número real e adicionar o resultado a outra equação. Agora acompanhe o exemplo proposto a seguir para verificar como tudo acontece. Vamos resolver o seguinte sistema. Nós temos um sisteminha x menos y mais e igual a 0, x mais y menos e igual a 2, 3x mais 4y mais 2e igual a menos 4. O que nós queremos aqui é encontrar os valores dessas variáveis, que é x, y e z. Então, para isso, nós vamos efetuar o escalonamento das variáveis, em que nós vamos escalonar até encontrar o valor de z, a partir do valor de z encontraremos o valor de y e depois o valor de x. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a segunda coluna, ela vai receber, a segunda linha, ela vai receber a segunda linha menos a primeira linha. Por quê? Porque com esse valor nós eliminaremos aqui o valor de x. E a terceira linha vai receber a terceira linha menos 3 vezes a primeira linha. Da mesma forma, eliminaremos então o valor de x da terceira linha. Então, fazendo as operações, a primeira linha ela continua inalterada, porque não fizemos nenhuma operação com ela. Então, vai ser x menos y mais z igual a 0. A segunda linha, a segunda linha ela vai ser a segunda linha menos a primeira linha. Então, vai ser x menos x, que vai ser 0, menos y menos y, 2y, e z menos z vai ficar igual a 0, e ali, então, menos 2. Multiplicando por menos 1 aqui, nós teremos 2y igual a 2. Agora, na terceira linha, ela vai receber a terceira linha menos 3 vezes a primeira linha, em que nós teremos, então, menos 3x mais 3x vai ser 0, menos mais 3y mais 4y vai ser igual a 7y, menos 3z mais 2z vai ser igual a menos z. Então, a nossa terceira linha ela vai ficar como 7 menos z igual a menos 4. Bem, ainda precisamos aqui, na última linha, retirarmos uma dessas variáveis, porque não dá ainda para encontrar o valor de cada uma delas. Então, a nossa segunda linha, ela vai receber a nossa segunda linha dividido por 2, assim nós já teremos o valor de y, e, então, efetuando isso, nós vamos ter aqui na segunda linha y igual a 1. As outras linhas vão permanecer inalteradas. A partir disso, então, vamos pegar a primeira linha, ela vai ser igual a primeira linha mais a segunda linha, e a terceira linha vai receber, então, a terceira linha menos 7 vezes a segunda linha. Então, a nossa primeira linha, ela vai ficar como x mais z igual a 1, que ela recebeu a primeira linha menos a segunda linha. E a terceira linha, ela vai receber, então, a nossa terceira linha menos 7 vezes a segunda linha, então, a nossa terceira linha vai ficar 7y menos 7y vai ser igual a 0, e menos z igual a menos 11. Então, o valor de z nós já temos que z é igual a menos 11 e o valor de y nós já temos que y é igual a 1. Agora, o que nós vamos efetuar é outra operação para encontrarmos, então, o valor de x. Então, a nossa terceira linha, ela vai receber menos a terceira linha. Por quê? Para, então, tirarmos esse valor negativo dela. Então, a nossa terceira linha vai ficar z igual a 11. A partir disso, então, a nossa segunda linha a nossa primeira linha, ela vai receber a primeira linha menos a terceira linha. Então, a partir dessa operação, nós teremos que x vai ser igual a menos 10, y é igual a 1 e z é igual a 11. A solução do nosso sistema, então, será menos 10, 1 e 11. Uma outra forma de encontrarmos a solução de um sistema é através da substituição. Normalmente utilizamos a substituição quando nós temos um sistema de ordem 2 por 2, com apenas duas variáveis, duas linhas e duas incógnitas. Vamos resolver então o seguinte sistema pela substituição. Nosso sisteminha é x mais y igual a 19,
E o segundo sistema, segunda linha é 2x mais y igual a 31. A primeira equação, ela é x mais y igual a 19, então nós podemos isolar o valor de x. Então, x ele vai ser 19 menos y. Agora, o que nós vamos fazer é substituir esse valor de x na nossa segunda linha. Então, a nossa segunda equação ela vai ser 2x mais y é igual a 31, substituindo, então, o valor de x que encontramos anteriormente, 2 que multiplica 19 menos y, mais y é igual a 31. Então, 2 vezes 19, 38, 2 vezes menos y é igual a menos 2y, e conservamos o restante, mais y é igual a 31. Então, menos 2y mais y é igual a menos y é igual a 31 menos 38, porque 38 passou para depois da igualdade com sinal trocado. Então, y ali ele vai ser igual a 7. Agora que já encontramos o valor de y igual a 7, vamos substituir na nossa primeira equação em que a gente tinha encontrado que a nossa primeira equação ali em que é x mais y igual a 19. E que a gente já tinha encontrado que x é igual a 19 menos y. Substituindo, então, vai ser 19 menos 7, então x vai ser igual a 12. A nossa solução do sistema é 12 e 7. Vamos resolver o seguinte sistema, em que o nosso sistema é 2x menos 3y menos e igual a 4, x mais 2y mais e igual a 3, 3x menos y menos e igual a 1. Então, basta trocarmos a posição da primeira equação com a segunda equação, de modo que o primeiro coeficiente x seja igual a 1. Para eliminarmos a incógnita x, na segunda equação, precisamos multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Observe com atenção esse procedimento conforme mostrado a seguir. Então, multiplicamos aqui por menos 2 e vamos somar com a segunda. Nossa segunda, então, vai ser menos 2x mais 2, x vai ser igual a 0, menos 2 vezes 2y é igual a menos 4y menos 3y é igual a menos 7y, menos 2z menos e é igual a menos 3e, e menos 2 vezes 3 é igual a menos 6 mais 4 é igual a menos 2. Então, a nossa segunda linha, ela ficou menos 7 menos 3z igual a menos 2. As demais linhas continuam inalteradas. Para eliminarmos a incógnita x na terceira equação, multiplicamos a primeira equação por menos 3 e somamos com a terceira. Então, multiplicando aqui com menos 3 e somando com a terceira, nós vamos encontrar na terceira equação menos 7y menos 5z é igual a menos 8. Agora, vamos eliminar a incógnita y na terceira equação. Para isso, basta multiplicarmos por menos 1 a segunda equação e somarmos com a terceira. Então, multiplicando a segunda por menos 1 e somando com a terceira, nós encontraremos na terceira equação menos 2z igual a menos 6. E as demais equações, elas continuam inalteradas. Então, na nossa terceira equação, nós vamos ter menos 2z igual a menos 6. Multiplicando por menos 1, teremos que 2z é igual a 6. E, como 2 está multiplicando, nós vamos passar ele dividindo para encontrarmos o valor de z. Logo, z vai ser igual a 3. Encontrando o valor de z, vamos substituir esse valor de z na segunda equação. Então, substituindo o valor de z, nós teremos que menos 7y, menos 3 que multiplica o valor de z, que é 3, é igual a menos 2. Então, menos 7y é igual a menos 9, é igual a menos 2. Passando o 9 para depois da igualdade com sinal trocado. Menos 7y é igual a menos 2 mais 9. Então, y vai ser igual a menos 7 dividido por 7. Y é igual a menos 1. Agora que temos os valores de x e de z, agora que nós temos os valores de y e de z, podemos assim encontrar o valor da incógnita x. Basta
basta substituirmos o valor de y e z na primeira equação. Então, substituindo o valor de x e de z na primeira equação, nós teremos que x mais 2, que multiplica menos 1, que é o valor de y, mais 3, que é o valor de z, é igual a 3. Então, fazendo todas as operações, encontramos que x é igual a 2. Logo, o conjunto solução do sistema será xyz, que é igual a 2, o valor de x, menos 1, o valor de y, e 3, o valor de z. E com isso, encerramos o assunto da nossa última videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueçam do estudo da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!